Boa noite. Boa noite. Governo do Rio de Janeiro afasta da gestão de hospitais de campanha a organização social suspeita de irregularidades. São Paulo teve uma redução na ocupação dos leitos de UTI e nas internações por Covid-19. Morre aos 85 anos a atriz e diretora de teatro Maria Alice Vergueiro. A limpeza, além dos hábitos de higiene, a limpeza é uma importante aliada no combate ao novo coronavírus. Uma iniciativa de higienização reforça os cuidados com a Covid-19 nas estações de trem, metrô e nas empresas da região metropolitana de São Paulo. Um túnel de quase 3 metros com jatos de clorexidina está disponível aos passageiros nas estações do metrô e da CPTM. O equipamento funciona durante todo o horário de operação dos trens, que é das 4 da manhã à meia-noite. Ao se aproximar da cabine, um sensor aciona borrifadores do antisséptico. Pelo que eu vejo, é muito bom porque a gente está lidando com o metrô cheio, tá entendendo? Então é bom que a gente vai desinfectando, pelo menos uns 90%, vamos supor, né? Apenas uma pessoa por vez deve passar pelo box neutralizador. 4 segundos aqui dentro protegem durante 4 horas. A clorexidina é uma solução hidroalcoólica higienizante mais eficaz que o álcool no combate ao vírus. A substância tem sido usada para a limpeza de superfícies, equipamentos e roupas em hospitais e unidades de saúde. A novidade foi desenvolvida por uma farmoquímica brasileira e está em todo o país, em várias empresas, incluindo a Rede TV. Por ser importadores da cloroxidina, a gente resolveu, nesse momento tenso que o Brasil está vivendo, fazer um produto que é diluir a clorexidina a 2%, que é um produto que pode ser usado em uso humano, um produto dermatológico, e criamos essas cabines onde as pessoas passam dentro e tomam um jato de 33 ml da clorexidina diluída a 2%. Como se você passasse um álcool gel na mão. Em São Paulo, por meio de uma parceria com o governo do estado, as cabines de higienização fazem parte das medidas de prevenção ao coronavírus. Essa cabine, sem dúvida alguma, foi uma grande aliada com as máscaras para que nós possamos descontaminar as partes e peças para que as pessoas estejam indo ao trabalho ou voltando à sua casa, possam estar assim mais segura de que estará descontaminada e não levando bactérias e vírus para o ambiente ao qual ela esteja indo. E tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Depois de quase 20 dias à frente do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello foi nomeado interino no cargo. O decreto que nomeia Eduardo Pazuello para exercer interinamente o cargo de ministro da Saúde foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A confirmação no posto ocorre 19 dias depois da saída do então ministro Nelson Teich do governo. Na prática, o general já estava no comando da saúde desde o dia 15 de maio. O texto oficializa também a exoneração de Pazuello da Secretaria Executiva da pasta, que até então era ocupada por ele. Ao conversar com apoiadores hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas adotadas por prefeitos e governadores no combate à pandemia da Covid-19. O presidente também deu a entender que o governador do Rio, Wilson Witzel, investigado num suposto esquema de corrupção na saúde do estado, deve ser preso em breve. Eu não vou conversar com o Witzel. Não, de maneira nenhuma. Porque brevemente já sabe onde ele deve estar, né? O que está acontecendo no Brasil ultimamente, com essas medidas que estão tomando aí, tá? Pobre está ficando miserável, classe média está ficando pobre. Está ficando todo mundo igual no Brasil. E parece que não tem noção quando vai acabar isso aí. Se não é R$600, o Brasil tinha entrado em crise já. Com certeza. Porque o pessoal, 38 milhões de informais, não tinha que comer mais. Depois de denúncias de irregularidades, o governo do Rio afastou a organização social IABAS da gestão dos hospitais de campanha do estado.
O governador do Rio anunciou em um vídeo o afastamento do Instituto Iabas das obras dos hospitais de campanha. Wilson Witzel afirmou que, além do atraso na entrega das unidades, o Instituto comprou equipamentos que não podiam ser usados. Infelizmente, dei a eles todas as oportunidades para que eles provassem que os seus erros tinham justificativa. Como juiz que fui, gosto sempre de ouvir a outra parte. Mas a gota d'água foi saber que os respiradores que eles estavam importando não são respiradores, são carrinhos de anestesia e não se prestam para a utilização nesses hospitais de campanha. O governo havia prometido a entrega de 7 unidades até o final de abril, mas somente a primeira etapa do Hospital do Maracanã ficou pronta. Os hospitais de campanha de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Nova Friburgo devem ser entregues nos próximos dias. Já as unidades de São Gonçalo, Campos e Casemiro de Abreu ainda não têm data prevista de inauguração. Witzel disse que a Fundação Estadual de Saúde vai concluir as obras. Não podemos continuar com erros, precisam ser corrigidos e a Fundação Estadual de Saúde assume para concluir as obras e operar o sistema e deixar um legado. Witzel anunciou que determinou o bloqueio dos bens do Instituto Iabas para ressarcir os cofres públicos dos prejuízos. O governador do Rio disse também que a conclusão das unidades vai acelerar o processo de reabertura da economia no estado. Segundo Witzel, as regras de isolamento já poderão ser flexibilizadas na próxima semana. É muito importante que neste momento nós saibamos que os esforços que nós fizemos já reduziu sensivelmente a fila de espera para internação. Hospitais que já estão atendendo o Covid, que foram estadualizados, com apoio das prefeituras, vai nos permitir que já na próxima semana comecemos a flexibilizar a nossa economia. Em nota, o Iabas esclareceu que no dia 25 de maio, o seu Conselho de Administração renunciou ao contrato de gestão dos hospitais de campanha do Rio em função das inúmeras dificuldades impostas pela Secretaria Estadual de Saúde, que, segundo o Instituto, desde o início do contrato, demonstrou incapacidade de atuar com eficiência para que os hospitais fossem entregues no tempo exigido pela população. Disse ainda que vai tomar as medidas judiciais necessárias. O Iabas ressaltou que a Secretaria de Saúde do Rio tinha conhecimento da troca da aquisição dos respiradores acoplados a carrinhos de anestesia como uma alternativa para o tratamento da Covid-19 diante da escassez no mercado mundial dos ventiladores pulmonares para UTI. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, exonerou hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Lucas Tristão. Considerado o homem forte do poder estadual, Tristão é visto como pivô de uma crise entre a Assembleia Legislativa e o governo Witzel. Ele é suspeito de ter implantado um esquema de espionagem contra deputados da casa. A demissão seria uma tentativa de barrar um processo de impeachment contra o governador aberto na Alerj. Já são 10 pedidos no total. Tristão é o 6º secretário a deixar o cargo desde que Witzel foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes em contratos emergenciais na área da saúde. Hoje, o governo de São Paulo divulgou o primeiro balanço do Plano de Reabertura Econômica do Estado. São esses números que vão indicar que cidades e que regiões poderão seguir com a flexibilização gradual da quarentena. Segundo o governo de São Paulo, entre os dias 26 de maio e 2 de junho, houve diminuição na taxa de ocupação dos leitos de UTI e no número de internações. Os dados não mostram que houve piora, muito pelo contrário. O que nós temos é uma elevação no número de casos novos que está vinculado ao aumento da testagem. Então, isso era um resultado esperado. O importante é que a ocupação dos leitos tem reduzido. O número de óbitos, na comparação das 2 semanas, também reduziu. Ainda em coletiva, uma outra boa notícia. São Paulo não é mais o epicentro da doença. Está em 9º lugar entre os estados na contagem de óbitos por milhão de habitantes. Segundo representantes do governo, um dos motivos é a adesão ao uso de máscaras. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, o uso de máscaras comprovadamente reduz a transmissão do coronavírus e salva vidas. Pelas ruas e praças de São Paulo e também no transporte coletivo,
já é felizmente perceptível que a população aderiu maciçamente ao uso de máscara. Lembrando que é lei, portanto, é obrigatório o uso de máscaras em qualquer tipo de deslocamento ou presença física de mais de 2 pessoas em qualquer área. A curva de contágio sofreu uma queda entre os meses de abril e maio. E a tendência, segundo as autoridades sanitárias, é de uma redução ainda maior para o mês de junho. Porém, o estado segue em quarentena. Nós também trazemos agora a projeção feita pelo Centro de Contingência para o mês de junho, que coloca um crescimento de 1,7 a 2,4 vezes. Então, em nenhum momento o Plano São Paulo anunciou que a epidemia teria ido embora. O Plano São Paulo anunciou um novo planejamento do Estado, em parceria com as prefeituras, de uma retomada gradual. Outra medida anunciada foi a suspensão do corte no fornecimento de gás, água e energia durante a pandemia. Moradores das comunidades e em situação de vulnerabilidade econômica com contas em atraso terão até 31 de julho para fazer os pagamentos. 2 milhões de pessoas no estado deverão ser beneficiadas. O governo negociou, por exemplo, com a Sabesp e as empresas fornecedoras de gás natural o compromisso de não interromperem esses serviços essenciais para clientes inadimplentes até 31 de julho deste ano. A Polícia Civil de Guarulhos realizou hoje uma operação para prender integrantes de uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O chefe da quadrilha teria, inclusive, ligações com a máfia italiana. 11 pessoas foram presas. Ainda era madrugada quando 350 policiais civis saíram às ruas para cumprir 60 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão temporária. Os alvos eram integrantes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e armas, rouba bancos e lavagem de dinheiro. Que haviam 3 células criminosas, uma voltada para crimes como tráfico de drogas e roubo a bancos, outra célula voltada para lavagem de dinheiro e outra célula voltada a celebrar contratos com esse dinheiro espúrio. Os policiais fizeram buscas na capital paulista e em outros 11 municípios da Grande São Paulo e Baixada Santista. Centenas de documentos foram recolhidos, além da apreensão de computadores, celulares e 14 carros de luxo. A polícia disse que a organização criminosa participava de licitações e contratos emergenciais de municípios da região metropolitana de São Paulo, usando clínicas médicas e organizações sociais para vencer as disputas. Pelos contratos, o grupo recebia milhões de reais do poder público, mas prestava os serviços de maneira precária. A polícia suspeita que a organização criminosa usava as clínicas médicas para lavagem de dinheiro. Eles celebravam contratos de serviços públicos como limpeza urbana, combate à dengue e coleta de lixo. E no caso das organizações sociais, contratos de gestão com hospitais municipais. Entre os presos estão o ex-secretário de Assuntos Jurídicos e Segurança Pública de Arujá, exonerado em abril, e um empresário ligado à coleta de lixo em 6 cidades do estado. Ainda segundo as investigações, o chefe da quadrilha conseguiu fugir. É um traficante internacional procurado pela Interpol e que teria ligações com a máfia italiana. Em nota, a Prefeitura de Arujá disse que deve abrir uma sindicância para apurar as ações e contratos. E agora vamos ao comentário da Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. Os protestos nos Estados Unidos continuam arrastando multidões para as ruas e se replicam em outros países como França e Reino Unido. É o efeito do mundo interconectado pelas redes sociais. Os eventos se alastram com imensa rapidez. E a expectativa de que esse rastilho de pólvora possa chegar ao Brasil no fim de semana com protestos em diferentes partes do país. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão reconhece essa possibilidade em artigo publicado hoje no jornal O Estado de São Paulo. Ele se pergunta por que trazer para o país conflitos
conflitos e problemas de outros povos e culturas, uma referência ao assassinato de George Floyd e ao ódio racial que permeia a história dos Estados Unidos. Para o cientista político Rui Tavares Maluf, a imagem brutal do assassinato de Floyd é universal e revela o que há de pior no ser humano. Ele acha que esse movimento vem em ondas e pode se entrelaçar com especificidades da realidade brasileira. Já Carlos Mello, cientista político do INSPER, explica que a pandemia do coronavírus catalisou um mal-estar. O assassinato de George Floyd foi a gota d'água que fez transbordar a impaciência da população. No Brasil, segundo ele, o processo seria mais ou menos o mesmo. Há muita pobreza, a população espremida pela crise do coronavírus e seus efeitos econômicos. No entanto, ele faz uma ressalva. Ele diz que até agora os protestos do último domingo foram manifestações de torcidas de futebol. A classe média continua em casa. Há uma preocupação também sobre a violência e como ela se infiltra nessas manifestações, tanto aqui como lá fora. O vice-presidente Mourão diz que é um abuso chamar os protestos contra o governo de democráticos e que baderneiros são caso de polícia. Trump ameaçou usar as Forças Armadas para conter os tumultos. Desde já há uma guerra de informação e desinformação, procurando desqualificar o outro lado, chamando-o de antidemocrático, o que pode, em última instância, justificar uma reação. Para Carlos Mello, o aguçamento do conflito é certo. Por causa da pandemia, a produção industrial caiu 18,8% em abril, na comparação com o mês de março. Foi a maior queda de um mês para o outro desde o início do levantamento em 2002. Também foi o segundo mês seguido de recuo do indicativo. Isso porque em março o segmento já tinha registrado uma redução de 9,1%. No ano, a indústria acumula um saldo negativo de 8,2%. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Hoje vamos falar rapidamente de dois assuntos. O Senado fez bem em adiar a votação do projeto sobre as fake news. A internet é mais sofisticada do que parece e uma regulamentação exige muito, mas muito cuidado. Há dois princípios a que uma lei a respeito precisa dar muita atenção. Não pode haver nenhum tipo de censura e o autor é o responsável pelo que fala ou pelo que escreve. Ou seja, liberdade com responsabilidade. Outra coisa, enquanto Lula se recusa a participar dos grupos de oposição a Bolsonaro, autodenominados pró-democracia, Sérgio Moro é proibido de participar porque, segundo organizadores desses grupos, com sua atuação na Lava Jato, ele seria o responsável pela eleição de Bolsonaro. Nisso há um ledo engano. Moro apenas cumpriu seu dever de juiz aplicando a lei. Se há responsáveis, são o PT e companhia, que foram com muita sede ao pote da corrupção. Vamos agora à previsão do tempo para todo o país. Olá, boa noite para todo mundo. A segunda frente fria do mês de junho já está a caminho. Amanhã ela vai deixar o tempo instável, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, mas vai levar chuva também para Santa Catarina, para o Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo e vai chegar até mesmo em áreas ali do Rio de Janeiro. Por isso, a quinta-feira vai ser de tempo instável, com chuva e temperaturas mais baixas ainda em Porto Alegre, com mínima de 10 graus, máxima de 22. Na capital paulista, em toda a Grande São Paulo, o tempo fica úmido, principalmente amanhã à noite, mínima de 15, máxima de 23. E vem chuva também para o Rio de Janeiro, onde a máxima não passa dos 25 graus. Pancadas de chuva continuam na faixa norte do Brasil, desde o Acre, pegando aqui Amazonas, sul do Pará, Tocantins e áreas aqui do Nordeste, onde o tempo continua bastante nebuloso e com aquela chuva constante na costa leste da região. Por isso, a gente volta a destacar Salvador, onde a chuva não para, viu? Nos próximos dias vem bastante chuva. Na sexta-feira até dá uma diminuída, mas ela ainda deve aparecer e pode causar transtornos.
Nada de chuva, tempo firme, seco, ensolarado o dia todo nessas áreas em amarelo, aqui desde o Pará, pegando o Ceará, interior do Nordeste aqui e também do Mato Grosso até o Espírito Santo. Dia de sol, portanto, e máxima de 26 graus em Vitória, em Belo Horizonte e também em Brasília. Aqui em Palmas, no Tocantins, mesmo com chuva, o ar fica bastante abafado, a temperatura chega aí aos 35 graus, bem quente. E a gente encerra com imagens da baleia Jubarte, que ficou encalhada numa praia de Florianópolis. Depois de quase 20 horas, conseguiram resgatá-la e devolvê-la ao mar. Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Morreu hoje, aos 85 anos, a atriz e diretora de teatro Maria Alice Vergueiro. Segundo amigos da família, a artista foi internada devido a uma grave pneumonia. Maria Alice passou mais de 50 anos exercendo a arte em cima dos palcos. Participou de peças históricas como Galileu Galilei e a Ópera do Malandro. Na TV, fez sucesso na novela Sassaricando. E um dos maiores destaques da carreira foi no curta Tapa na Pantera, onde interpretou em 2006 uma personagem baseada nela mesma e acabou se tornando uma personalidade da internet. Hoje é o Dia Mundial da Bicicleta e nesses tempos de isolamento social, a bike pode se tornar uma grande aliada. Lojas e oficinas do setor registraram um aumento na demanda por produtos e serviços. Nesta loja em Belo Horizonte, as vendas de bicicletas aumentaram cerca de 40% desde o começo da pandemia. As pessoas buscaram alternativas de exercitar, a bike entrou nessa pauta juntamente com a mobilidade urbana, muita gente também trocando o meio de transporte público pelas bicicletas. Para evitar aglomerações, os clientes compram pela internet e vêm aqui só para pegar a bicicleta. Tive interesse em voltar a andar agora, aproveitando essa pandemia, tá com um pouco de tempo livre. E aproveitar para exercitar, para fazer um esporte diferente. Os serviços de manutenção e as vendas de acessórios também registraram um crescimento significativo nas últimas semanas. Essa peça, chamada rolo de treinamento, tem sido uma das mais procuradas. Com ela, o seu Robson consegue manter a rotina de pedalar pelo menos 3 vezes por semana, sem desrespeitar o isolamento social. Ele adapta a roda da bicicleta. E com isso eu posso praticar aqui dentro de casa, assistindo uma televisão, com um fone de ouvido e na verdade tem sido muito útil para os treinamentos. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Bicicletas confirma que o impacto da pandemia na maior parte do setor é positivo. Os números mostram que no período entre 15 de março e 15 de abril, quase 60% das lojas e oficinas registraram aumento da demanda. Karine começou a pesquisar nos últimos dias e pretende comprar uma bicicleta para ela o mais rápido possível. Para a gente associar saúde, bem-estar, fazer uma atividade física enquanto eu estiver me deslocando ao trabalho e voltando para casa. E aí a gente pode associar o bom ao saudável. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.